Então o conteúdo hoje são sobre as decisões que eu precisei tomar na minha vida. E por que eu tô falando da minha vida antes de falar da minha carreira? Porque assim, às vezes a gente tem situações que elas não vão envolver simplesmente ou tão somente o seu trabalho. O dia que eu entendi que propósito de vida não é simplesmente profissão, uma ficha virou na minha cabeça. E às vezes pode ser que esta seja a ficha que precisa virar para você aí, para você tomar decisões assertivas e que te permitam viver da sua profissão. Rosane, como assim propósito não é simplesmente a profissão? Quando você era pequeno, é bem provável que em algum momento da sua vida alguém perguntou para você assim: o que você vai ser, Maria, quando você crescer? O que você vai ser quando você crescer? Só que quando a gente escuta essa pergunta, coloca pra mim aí nos comentários, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Se alguém virasse pra Ana, né, que colocou ali, bom dia meus amores, Ana, perguntaram pra você, Ana, o que você vai ser quando crescer? Qual foi a resposta que cada um aqui deu? Para pra pensar e coloca no chat aqui pra mim. Qual é a resposta que vem inevitável quando alguém nos faz essa pergunta? O que você vai ser, o que, tá? O que você vai ser quando você crescer? Coloca aí, pra mim, por favor. Começou agora, Raquel, bora lá. Eu falei que ia ser advogada, a Glaucia colocou lá. O que você... a Fernanda colocou lá, ó. Qual profissão a seguir? Fabiana, profissão, sim. Então, quando a gente escuta essa fala, ela remete de uma maneira direta à profissão. A profissão. Então, é sobre o quê? Só que eu entendi nessa caminhada, nas decisões que eu precisei tomar, que não é sobre o quê. O que faz virar a sua chave para você viver da profissão é você primeiro decidir quem você vai ser. Quem? Primeiro é sobre o quem. O que é consequência do quem. Então eu preciso dizer uma coisa. Qual foi a minha primeira decisão, anota aí. Primeira decisão que eu tomei para que eu pudesse viver do consultório, viver de psicologia, viver do meu conhecimento, viver da minha profissão. Eu decidi desde sempre na minha vida, e isso colaborou com algumas decisões que vieram depois, que eu seria uma pessoa próspera. Eu decidi desde sempre que eu seria uma pessoa próspera. Como assim, Rosane? Prosperidade, né, por mais que existam muitos conceitos, né, deturpados dessa palavra, não é simplesmente sobre ser rico ou pobre, ter mais ou menos dinheiro. Prosperidade é qualidade de vida, é abundância, é ter mais, é ser mais. E por que a primeira decisão que eu tomei foi ser próspera? Porque não era sobre o que necessariamente eu ia fazer como profissão. Era sobre quem eu precisava me tornar para ser próspera e viver com isso o meu propósito de vida. Entendeu o que eu falei? A primeira decisão, a primeira escolha que eu fiz, a primeira coisa que eu decidi era que eu seria próspera. E prosperidade não tem a ver só com dinheiro também, mas não tem a ver só com dinheiro. Prosperidade tem a ver com abundância. E a abundância tem a ver com propósito. Propósito. Olha os P's importantes que eu já falei nessa aula aqui. Propósito, anota aí, coloca no chat pra mim. Propósito e prosperidade são fundamentais para você entender não o que você vai ser, colega, mas quem você vai ser, porque tudo gira em torno da sua identidade profissional e pessoal. Tudo gira em torno da sua identidade como pessoa. A partir do momento que você reconhece quem você é e quem você quer ser como profissional,
Porque isso passa pelo seu posicionamento, pelas técnicas que você vai desenvolver e tudo que vai envolver. Você precisa colocar como ponto fundamental aqui nessa discussão. Eu decido quem eu quero ser. E a partir desse meu quem, todas as outras coisas serão acrescentadas a partir do meu quem, porque eu estou seguindo princípios. Então vamos lá, recapitulando. Primeira decisão que me fez virar uma chave imensa. Eu decidi que eu seria próspera. E prosperidade tem a ver com identidade, com propósito e abundância. Não necessariamente só com dinheiro, mas também. Alguém falou lá, eu decidi ser rica e eu também, tá? Eu queria ter abundância, eu queria ter liberdade, eu queria fazer uma qualidade de vida que eu nunca tinha visto, nada parecido perto de mim até então. E isso fez toda a diferença pra mim também. Por mais que às vezes as pessoas tenham muitas crenças em relação a dinheiro, eu sempre vi dinheiro como potencializador de resultado. E isso faz toda a diferença também. Mas vamos lá, Rosane. Eu entendi que prosperidade foi uma decisão importante pra você, que te fez virar a chave. Galerinha, batemos lá, ó, 120. Vai ter resumo da live, viu, Lara? Clica no botãozinho aí. Tá fazendo sentido esse conteúdo? Tá fazendo sentido essa aula aberta aqui? Clica no aviãozinho aí e convida mais gente. Mas batemos já os 120. Promessa é dívida, tá aí, né? Feito. Vocês fizeram sua parte, vou fazer a nossa. Vamos lá. Eu decidi que eu queria... Eu decidi que eu seria. Eu não decidi que eu queria não, tá? Eu decidi que eu seria. Ser é quem eu sou. Que eu seria próspera. Ok. O que veio a partir daí? Qual foi a segunda decisão a partir daí? Eu quero entender aqui com vocês que decidir é escolher. E nem sempre, tá? Nem sempre fazer uma escolha é algo simples. É algo leve, é algo tranquilo, é algo gostoso. Não é. Porque decidir, gente, significa deixar coisas de lado. Qual que é o maior erro na hora de tomar uma decisão? A gente escolhe por A, mas fica namorando B. A gente escolhe pela coisa A, mas fica assim, mas e se eu tivesse escolhido B? Será que era melhor? Ai, mas, nossa, eu escolhi, sei lá, fazer esse curso aqui. Mas se eu pudesse, e se eu tivesse escolhido B? Decisão é uma escolha. E o segundo ponto que eu decidi, né, dentro da minha tomada de decisão, era que eu ia deixar de lado o e se. Eu ia fazer tudo o que eu pudesse, a segunda decisão, deixar de lado o e se. Tudo o que eu pudesse para entender que se eu fiz a escolha naquele momento de fazer X, eu ia dar o sangue por X. E eu ia esquecer Z. Vocês entenderam o que eu falei? Não adianta escolher uma coisa e ficar namorando outra. Não adianta escolher uma coisa para ficar testando para ver se essa coisa vai dar certo. Ou, não sei se pode ser. Sendo que você não tá ali para fazer dar certo. Você tá ali só para testar.